Olá pessoal, meu nome é Elias Jabbour e vamos a mais um episódio de Menu de Pequim, bora lá? Não sei se vocês têm o hábito de ler a parte de economia de jornais, mas vocês têm acesso à informação pela televisão, enfim, sendo que uma das principais informações que anda circulando muito nos meios televisivos e mesmo escritos é de que existe uma crise econômica na China. E essa crise econômica é resultado do fracasso da política de Covid-0 na China, ou seja, que é uma política que está sendo empregada com muita força agora em Xangai, e essa política está fracassando, segundo os interlocutores dessa tese, por conta de um erro de cálculo do governo chinês, etc, etc. As pessoas estão me cobrando uma posição sobre isso, eu decidi fazer uma conversa com você sobre isso. O que realmente está acontecendo? Tá, na minha opinião, existe um processo muito recente na China de queda tanto do crescimento industrial quanto do consumo. Essa queda do crescimento industrial e do consumo tem relação direta com esse processo que é lento, gradual e seguro de reconstrução do setor de construção civil na China, ou seja, a Evergrande, que era a principal empresa, ela quebrou, né? Ela está passando por um processo de reestruturação da empresa sob bases estatais, ou seja, a gente está vendo um processo de estatização dessa empresa. O impacto de uma quebra de uma empresa dessa na economia não deve ser subestimado, mas também o principal, ao meu ver, do que está acontecendo é que o maior hub industrial do país, que é Xangai, foi paralisado por 2 meses, ou seja, 70 dias, quer dizer, né? Ou seja, as pessoas foram proibidas de sair de casa por 70 dias. Isso significa que as indústrias do seu entorno pararam de funcionar por 70 dias. E muito do que nós consumimos aqui no Ocidente sai daquelas indústrias. E não somente isso, né? Aquelas indústrias, elas são capazes de gerar um efeito de encadeamento na economia internacional muito grande, gerando crescimento econômico também em outros países, né? Então, como nós não estamos falando de qualquer economia, estamos falando de uma economia que hoje representa 18 a 19% do PIB mundial, né? Você tem uma cidade como Xangai, uma conurbação urbana como Xangai, paralisada por conta de uma necessidade sanitária, né? Impacta no mundo inteiro, né? E evidentemente que as revistas, a The Economist fez uma capa toda, o editorial todo terrível sobre a situação chinesa, enfim, como disse anteriormente, é como se na China tivesse morrido 1 milhão de pessoas de Covid, nos Estados Unidos somente 6 mil pessoas de Covid, ou seja, a ordem completamente invertida, pós-verdade na sua mais ampla forma, né? A grande questão que as pessoas não percebem é que a China, ela fez uma escolha, tá? O governo de Xi Jinping, o Partido Comunista fez uma escolha, que eu não gosto muito dessa forma de encarar as coisas, mas acho que é interessante colocar nesses termos. Eles colocaram a vida na frente da economia. Eles não querem correr o risco de ter mortes assim em excesso, como aconteceu no Ocidente, né? E isso levaria corretamente a uma desmoralização do regime muito grande e que poderia incorrer, inclusive, para muita gente, numa possível queda do Partido Comunista. Ou seja, a insatisfação popular diante da resposta do governo à pandemia poderia levar a um questionamento mais profundo do sistema. Então, o governo chinês está sendo radical nessa questão da política de Covid-0. Não é passar pano para o chinês, como muita gente acha que eu passo, mas eu acho correta essa abordagem que a China tem em relação ao Covid-0. E evidentemente que Xangai, por conta de problemas políticos locais e tal, talvez não tenha levado tão a sério essas diretrizes, e o preço a pagar foi o alastramento do Ômicron naquela cidade, e que levou ao fechamento da mesma por 70 dias e a intervenção de Pequim sobre as autoridades de Xangai. Ou seja, tem um problema político colocado ali também, porque a China, como eu já disse, não é um bloco monolítico Partido Comunista. O engraçado é que, com todos os problemas que estão falando que a economia chinesa vai ter, enquanto os americanos teve um crescimento negativo no primeiro trimestre desse ano, a previsão de crescimento hoje da economia chinesa é de 4,5%. Vocês podem observar, por exemplo, que é uma taxa de crescimento muito menor do que a média recente, que é de 6,5% de 6%, e muito menor do que foi há um tempo atrás, que era de 9% e 10%. A questão é que o crescimento econômico é uma variável
que na medida em que você expande a sua economia, né, esse crescimento ele passa a ser qualitativo, ou seja, o atraso como sinônimo de dinamismo, ele tem uma datação histórica. Então, durante muito tempo, um país pode crescer a 10, 12, 13% ao ano, como a China cresceu. Na medida em que o país alcança níveis de desenvolvimento das suas produtivas X, né, ou seja, alto, esse crescimento passa a ser qualitativo. Então, o país passa a crescer 6%, por exemplo, 7%, sem afetar, por exemplo, a necessidade de geração de empregos anuais, que no caso da China para os próximos 5 anos é de 11 milhões de empregos urbanos por ano, ou seja, isso é um grau de planificação da economia que nós não temos nem condições de averiguar o tamanho da bomba, entre aspas, que é planificar uma economia com a necessidade de se gerar 11 milhões de empregos urbanos por ano, apesar do crescimento menor, ou seja, essa é uma ciência, uma arte que me leva a acreditar que planificar uma economia do tamanho da China talvez seja o ápice da inteligência humana, né? Eu repito aqui, planificar uma economia como a China talvez seja o ápice da inteligência humana. Então a China não alcançou uma condição hoje, sob o meu ponto de vista, em que ela pode escolher a forma como ela pode crescer. Então ela vai crescer de forma mais sustentável, ela vai ter um crescimento mais verde, né? Um crescimento menos ofensivo com a natureza, enfim. Eles podem escolher sua forma de crescimento, até porque o país criou mecanismos políticos e institucionais capazes de gerir uma economia, né, que apesar do menor crescimento, ela mantém um aumento da produtividade do trabalho, tá? Ao mesmo tempo que ela consegue alcançar suas metas de crescimento, as suas metas de geração de emprego, porque essa é a grande preocupação dos chineses, ou seja, a estabilidade social depende da geração de empregos. Ninguém aqui está colocando em questão que existe que a economia chinesa está sofrendo um baque muito grande, por conta do lockdown em Xangai. Aqui ninguém está colocando em questão isso. O baque é muito grande, mas ao mesmo tempo que acontece o lockdown em Xangai, os chineses colocam eles pedem para as províncias planos para o lançamento de outro pacote fiscal imenso do valor de somente 2,5 trilhões de dólares. Significa que os chineses eles têm capacidade financeira e industrial suficiente para lançar um imenso pacote fiscal desse, ou seja, isso é um plano Biden, né? Ou seja, que é um plano Biden que não saiu do papel de jeito nenhum, né? E que a China acaba de colocar em elaboração e que desmoraliza o próprio plano Biden, né? Ou seja, é uma coisa que é muito interessante. Então, a China, diante de uma situação como a de Xangai, que acaba paralisando boa parte da sua produção industrial, ela consegue construir a partir do que ela acumulou ao longo das últimas décadas em matéria de instituições financeiras e instituições industriais, né? Elaborar um plano para enfrentar essa queda de demanda interna, né? O que não vai evitar um crescimento menor do que nos anos anteriores, que foi de 6,5%, né? Então, os chineses eles fizeram isso conscientemente. Essas escolhas que a China tem feito, por mais duras que elas possam parecer para nós, elas são escolhas conscientes que, do ponto de vista particular, elas são corretas. Ou seja, a China não pode arriscar o espalhamento do vírus num país com 1,4 bilhão de habitantes, que isso poderia levar a uma catástrofe nacional e internacional. Enfim, é um debate que está sendo feito dentro da China e fora da China. É um debate muito enviesado, sob o meu ponto de vista, né? Enviesado do ponto de vista no sentido de demonstrar que aquilo ali é só erros atrás de erros, enquanto que se esconde o fato de metade dos Estados Unidos não ter se vacinado e já ter passado de mais de 1 milhão de mortes. Então, a real situação da economia chinesa, em poucas palavras, é essa. Creio que eles deverão se recuperar em breve, como se eles se recuperaram. O crescimento econômico de 2021 foi muito alto, por conta de 2020 a pandemia ter sido muito baixo, e acho que em 2023 a China deve se recuperar desse baque que foi o lockdown de Xangai, e que as coisas vão acabar apesar do ambiente internacional cada vez mais desfavorável à China, voltando ao normal, ou seja, a China crescendo a patamares aceitáveis de acordo com as demandas do próprio país. Eu fico por aqui, com um forte abraço, um beijo no coração de vocês.